Bom dia a todos e a todas, espero que estejam bem. Gravo esse vídeo para dar início e introduzir o nosso segundo módulo da disciplina Filosofia da Educação, Fundamentos da Experiência Pedagógica. Esse segundo módulo, que ele inicia, se nós formos contar por semanas, quinta-feira que vem, né, nessa próxima quinta-feira, dia 10, e ele vai nos ocupar 2 semanas, então é bem importante que vocês se organizem dentro desse tempo para poder fazer a leitura de 2 textos, que são textos que servem de subsídio para a gente poder fazer a nossa reflexão e pensar com um pouco mais de profundidade o que significa essa experiência do próprio pensamento. Esse título é como se intitula o nosso segundo módulo, a experiência do pensar. E aqui a palavra, vamos dizer assim, geradora de toda a nossa reflexão é a palavra experiência. Aliás, essa palavra que está contida no próprio título da disciplina, Fundamentos da Educação, Filosofia da Educação, Fundamentos da Experiência Pedagógica. Então, a gente tem ali a ideia de fundamento, de experiência e de pedagogia colocados no título da nossa própria disciplina. Mas o que significa a experiência? O que significa fazer uma experiência? E aí, para nos ajudar a pensar essa ideia de essa palavra geradora que é a experiência, eu propus que vocês fizessem a leitura, né, que vocês venham a fazer a leitura desse texto do Jorge La Roça, que é um filósofo da educação, né, tem escrito inúmeros textos, livros, artigos sobre filosofia da educação, buscando fazer esse diálogo tão rico e necessário entre 2 grandes campos do conhecimento, que é o campo da filosofia e o campo da educação. Então, provocar o diálogo entre esses 2 campos não é algo que está dado, nós precisamos fazer essa provocação, ou seja, pensar a educação a partir de uma perspectiva filosófica. O que isso significa? Essa é a nossa grande contribuição, que eu penso que seja a grande contribuição dessa disciplina, é nos ajudar, é criar ferramentas, é nos proporcionar uma experiência do pensar à educação, a partir de um exercício filosófico, a partir de algumas ferramentas que a própria filosofia nos proporciona. Então, esse texto do Jorge La Roça, esse filósofo espanhol que já veio ao Brasil inúmeras vezes, que já esteve na URGS há cerca de 2 anos atrás, se não me falha a memória, ele esteve na URGS e vem com frequência aqui, dialoga com pesquisadores aqui do Brasil, coordena uma coleção que é feita pela editora Autêntica, que é essa coleção chamada Experiência e Sentido. Então, ele vem, inclusive, ajudando a coordenar essa coleção, que tem como foco também a ideia da experiência. Nesse livro, que eu trago aqui como sugestão de leitura, intitulado Tremores, Escritos sobre a Experiência, nós podemos encontrar o primeiro capítulo dessa obra, né, o primeiro capítulo, Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência. E foi esse capítulo que eu disponibilizei para vocês, então, para vocês fazerem a leitura, que vai ser o nosso grande, vamos dizer assim, pré-texto para a gente poder fazer a experiência do pensar. E nesse texto, Jorge La Roça, ele então faz uma reflexão sobre o que é a experiência. E é muito interessante
a mim, em particular, esse texto, ele sempre quando eu retomo esse texto, ele me toca profundamente, né? E aí já vem também o próprio sentido que La Roça dá à experiência, né? Então, eu queria trazer alguns elementos desse texto para que a gente possa assim, fazer um apanhado um pouco mais geral, mais amplo, da própria leitura e motivando, convocando vocês a fazer a leitura desse texto. É um texto que não é um texto, assim, vamos dizer, muito simples, no sentido de que ele se apropria de várias referências teóricas que a gente tem que estar acompanhando, né, no campo da filosofia, para poder ter ideia, né, e uma compreensão mais profunda do que ele está nos convocando a pensar. Mas então eu trago alguns elementos do texto para a gente poder fazer assim construir aqui junto, né? Depois a gente pode conversar no nosso fórum e ver como vocês sentem também essa reflexão desse texto. Ele traz, então, a discussão sobre o que é experiência. E aí eu acho que tem um elemento muito importante já no início desse texto, que é justamente a gente poder, que é algo que eu venho marcando aqui nas nossas discussões, nos nossos debates, o quanto a filosofia ela surge a partir da sua capacidade de elaborar perguntas, da nossa inquietação com o mundo, nosso descontentamento com a obviedade, né, com aquilo que é óbvio, e é esse descontentamento, esse mundo que, de alguma forma, nos impacta, né, nos causa surpresa, nos espanta, nos indigna, né, provoca a nossa ira, porque a gente se revolta, a gente se indigna com determinadas situações que estão presentes aí nesse mundo que nós vivemos. E é esse estado de perplexidade diante do mundo que nos faz construirmos questões. As questões mais óbvias, né? Aquelas questões primeiras. O que é isso? De onde tudo isso surgiu? Como isso se construiu? Por que nós aceitamos? Por que esse mundo está colocado dessa forma? Por que o mundo se apresenta desse modo? Ou seja, tirar dessa naturalização das coisas que nós somos levados muitas vezes a nos colocarmos, né, de olharmos para o mundo de uma maneira naturalizada. Isso é assim, sempre foi assim. É aí que a filosofia entra, e é aí que a filosofia nos convoca a entrarmos nesse estado, a fazermos essa experiência de perplexidade diante do mundo. Então, acho que aí já começa, o La Roça já nos convoca a fazer, a não somente a lermos um texto filosófico, mas a fazermos junto com ele essa experiência própria da filosofia, né? Essa experiência do pensar filosófico. Então, para isso, ele nos fala sobre o que é experiência através de um exercício de experimentar, de experienciar, né, esse próprio movimento do pensamento. Para pensar o que é experiência, né, o que significa fazermos uma experiência, o que significa, como diz o próprio título da nossa disciplina, uma experiência pedagógica. Ele diz que a educação ela está muito movida por dois conjuntos de termos que vêm pautando, né, a educação. Ou seja, primeiro, pensar a educação como ciência e como técnica, né? Então, a gente se apropria do conhecimento que é acumulado no campo da educação, entendendo esse conhecimento como um conjunto de técnicas, como um conjunto de um saber científico, a ciência da educação, né? Como também é chamada a educação, como uma ciência da educação.
E nós nos acostumamos, então, a entender a educação a partir dessas duplas de palavras, né? Que é a educação. Meu telefone tocou, a casa também está envolvida, né, pelo mundo, a gente não está separado desse mundo, estamos aqui nesse cantinho aqui, mas o telefone toca, o cachorro late, o mundo se atravessa aqui na nossa fala, né? Então, a gente tem esse conjunto, retomando, a gente tem esse conjunto de palavras que é a ciência técnica, que tem definido historicamente a educação também. Mas ele também faz menção a um segundo conjunto de dupla de palavra, que é a ideia da educação ser pensada a partir de uma teoria e de uma prática. E ele coloca esse lugar aí como um lugar de uma educação que vem sendo pensada a partir de uma dimensão mais crítica e mais política, ou seja, de uma educação que se faz de uma teoria, mas que quer transformar numa teoria crítica e que quer transformar essa prática educacional. Diante desse contexto, como tradicionalmente a educação vem sendo pensada, ele traz novos elementos, né? La Roça nos traz novos elementos, que é justamente por onde ele vai caminhar, que é não pensar a educação a partir da ciência e da técnica, não pensar a educação a partir da teoria e da prática, mas é pensar a educação a partir da experiência e de sentido. Então, ele coloca uma terceira via, vamos dizer assim, né? um outro caminho para nós pensarmos a educação, e esse caminho ele é um caminho que ele explora, então, essa ideia do que significa a experiência. Então, é por aí que ele vem discutindo a experiência. Bom, para ele pensar a experiência, La Roça diz que é importantíssimo a gente poder buscar fazer uma reflexão sobre o sentido das palavras. O ser humano é um sujeito que ele resgata essa dimensão aí da própria reflexão aristotélica, né? Aristóteles, que é um pensador grego da antiguidade, ele define o homem como zoon, logon, ekon. Né? Isso significa que na visão de La Roça, foi traduzido, né, como sendo o homem é um sujeito racional. O homem é um ser racional, né, dotado de razão. La Roça diz que essa tradução ela peca porque ela deixa de pensar um sentido que está colocado aí nessa célebre expressão de Aristóteles, que é a ideia de logos, né? A compreensão de logos como sendo não somente razão, mas como sendo palavra. Com isso, então, nós traduzimos a ideia que foi respaldada, né, nesse processo de tradução do pensamento de Aristóteles, que o homem ele não é um ser apenas racional, mas é dotado de razão, mas o homem é um ser dotado de palavra. Ou seja, a palavra é o que define esse ser humano. Nós produzimos palavra, nós produzimos linguagem. E a linguagem ela é fundamental porque a linguagem é o que possibilita dar sentido ao mundo. Quando nós construímos uma palavra, nós produzimos um sentido a esse mundo. Então, o ser humano é dotado de palavra porque ele é dotado, né? Ele necessita dar sentido ao mundo. E quando ele traz e constrói uma palavra, é o seu modo de dar sentido a esse mundo. Então, o homem é um ser de linguagem, o homem é um ser da palavra. Por isso que, resgatando esse sentido então mais profundo do pensamento aristotélico, La Roça nos fala que é preciso pensar então o sentido da palavra experiência, né? E aí ele diz que
é muito bonito, né, quando ele vai buscando então esse sentido da palavra experiência, e ele vou ler aqui, né, quando ele diz o seguinte: a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. A experiência não é o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A experiência é aquilo que nos atravessa. Não é aquilo que vemos, não é aquilo que está fora de nós. A experiência é aquilo que está em nós. A experiência é o que nos passa, não é o que passa, é aquilo que nos passa. Então, só fazemos experiência, só somos capazes de fazermos experiência à medida que nós sentimos as coisas, à medida que o mundo nos atravessa. E é por isso que a gente é capaz de fazer a experiência do mundo. Eu acho isso de uma riqueza e de uma beleza tão grande, porque é nesse momento que La Roça faz a referência a um outro autor moderno, né? Walter Benjamin, nesse livro Magia e Técnica, Arte e Política, onde Walter Benjamin tem um texto nesse livro chamado Experiência e Pobreza, né? Nesse texto pequenininho do Walter Benjamin, né, um filósofo moderno, um filósofo que fez parte de uma escola filosófica chamada Escola de Frankfurt, né? Um filósofo alemão judeu, foi um filósofo perseguido na época do nazismo e ele se mata, né, num momento de fuga, né, da Alemanha, justamente ainda com muito tempo, né, teria muito tempo para produzir, é um filósofo relativamente jovem, teria muita coisa a nos dizer, e nessa profunda, nessa trágica história da humanidade que foi o nazismo, Walter Benjamin não suporta, né, esse seu tempo e se mata. Mas ele nos deixa um legado aí, nos deixa uma série de escritos de um pensamento. Walter Benjamin era um filósofo que faz a experiência profunda do pensamento, ou seja, esse mundo que ele vive, esse contexto histórico que ele vive, é um contexto histórico que lhe atravessa. É um contexto histórico que ele não pode ficar indiferente. Ele faz a experiência, algo passa por ele, né? Essa experiência trágica do nazismo, desse tempo da modernidade, de uma série de questões que ele vai pensar ao longo da sua filosofia. E nesse capítulo dessa obra aqui, né, Walter Benjamin, Experiência e Pobreza, né, que o La Roça faz referência nesse capítulo, ele traz então uma discussão muito interessante, que ele fala na experiência de guerra, ele fala que os soldados voltam pobres de experiência, embora vou citar aqui, fazer a leitura dessa parte do texto, ele diz o seguinte: na época já se podia notar, né, na Primeira Guerra Mundial de 1914 e 1918, já se podia notar que os combatentes tinham voltado silenciosos do campo de batalha, mais pobres em experiências comunicáveis e não mais ricos. Os livros de guerra que inundaram o mercado literário nos 10 anos seguintes não continham experiências transmissíveis de boca a boca. Então ele fala que nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência estratégica da guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes. É um texto, né, de 1933, do Walter Benjamin, e ele é de uma atualidade imensa, né? E La Roça, né, ao referir a Walter Benjamin, traz essa ideia de que o nosso tempo ainda continua um tempo
pobre de experiência. É um tempo que não nos onde nós não fazemos não vivemos essa experiência profunda de deixar que o mundo nos atravesse, que o mundo nos toque. E através desse toque do mundo em nós produzimos pensamento com profundidade. Então ele vai trazendo uma série de elementos, né, onde ele vai dizendo que vivemos ao contrário, né, nós vivemos uma escassez de experiência. Então nós temos aí um excesso de informação. A informação não é a experiência, não conseguimos pensar essa informação. Há um excesso de informação. Há um excesso de opinião, ou seja, temos que ter opinião fabricada sobre todas as coisas, né? A informação, nós somos assim, temos fome de informação, temos que ler tudo, temos que olhar tudo, temos que ver todos os noticiários, todos os jornais, todas as informações que vêm pela internet, temos que estar conectados em todas as coisas. Nos é exigido que nós tenhamos uma opinião formada sobre tudo, né? Então, o sujeito fabricado e manipulado, como ele fala, né, a ter que ter informação e logo produzir uma opinião sobre isso. Nós temos também, ao mesmo tempo, uma falta de tempo para pensar as coisas, né, uma velocidade enorme que o tempo passa, uma obsessão pelo novo, né, uma incapacidade de ficarmos em silêncio. Isso eu acho de uma riqueza muito grande no texto dele, né? Nós somos incapazes, o silêncio nos incomoda, né? O silêncio nos amedronta, a incapacidade de simplesmente escutarmos. A velocidade do tempo, o número enorme de informações, a necessidade de darmos opiniões sobre tudo, o excesso de trabalho, né? De sempre termos que estar fazendo alguma coisa, nesse tempo da pandemia, né? Esse momento da pandemia que nos coloca uma outra relação com o tempo. O que nós estamos fazendo nesse tempo da pandemia? Nós estamos reproduzindo toda a loucura, né, que nós vivíamos antes da pandemia para esse tempo da pandemia, né? Uma boa parte das pessoas que conseguem, né, privilegiadamente estar em casa, nós estamos reproduzindo isso de uma maneira muito enlouquecedora. E o que La Roça, então, nos propõe nesse texto? Né? É preciso resgatar algo que a experiência traz, a palavra experiência nos traz, e que é muito rica. Né? Então, a experiência, a palavra experiência, ele vem trazendo o sentido do latim, do alemão, do francês, do espanhol, do grego. Né? Tem algo na palavra experiência que vem de uma raiz que ele resgata, né? Que tem a ver, a experiência tem a ver com a palavra etimológica, né? A etimologia da palavra experiência tem uma relação com a ideia de travessia e de perigo. Né? Então, a experiência como algo que nos atravessa, é uma travessia, né? Que acontece em nós. A experiência sempre é uma experiência particular, singular. Ninguém pode fazer a experiência por nós, nós é que vivemos essa experiência. Então, e é uma experiência feita por perigo. Ela é perigosa fazer essa experiência. Fazer essa experiência radical do mundo é perigoso. A experiência ela está atravessada também, como ele nos fala, por um perigo, né? Por uma paixão. É um patos, né? É um corpo que se comove, né? É um corpo que sofre essa experiência. Sofrer não no sentido apenas da dor, né? Mas um patos, algo que me toma, né? Me toma profundamente. E ele fala que a gente tem que trazer toda essa riqueza do sentido da experiência para o campo da educação. Né? A educação ela tem que se colocar e tem que proporcionar esse sentido da experiência, tanto desse sujeito, né, que é o professor,
como é o estudante, como são todos aqueles que estão envolvidos, né, nesse lugar, nesse espaço que é a educação. A educação tem que ser o espaço da experiência, da travessia, do perigo e da paixão. E aí La Roça termina o texto dizendo que muitas vezes a educação acaba sendo o espaço da informação, nos obrigando a termos uma opinião e pouquíssimas vezes nos possibilitando a experiência nesse sentido tão pleno, tão radical, tão rico que La Roça resgata quando ele pensa a experiência e o sentido. É só essa experiência que vai dar sentido ao mundo. É só essa capacidade de fazermos essa experiência que dá sentido às coisas. É só essa capacidade da experiência que produz um conhecimento profundamente voltado e imbricado com a vida. Conhecimento e vida aí estão entrelaçados. A experiência não é experimento, como nos diz Jorge La Rosa. O que nós fazemos muitas vezes na nossa sala de aula são experimentos. São experimentos, criamos hipóteses, sabemos onde vamos chegar. A experiência, nós não sabemos onde vamos chegar. E por isso ela é perigosa. Ela é um abrir-se, ela é uma profunda abertura ao que está aí. Há uma profunda abertura que nós fazemos em nós para que a experiência possa acontecer. E fica aí a provocação, então, né, linda desse texto do Jorge La Roça, para que a gente possa pensar o que tem sido, como a gente possibilita essa experiência no campo da educação, como que a gente tem feito essas experiências no campo da educação, o que significa a experiência pedagógica que está presente nesse título da nossa disciplina, o que significa fazer a experiência pedagógica. Acho que são questões que estão presentes nesse texto, que são fundamentais para que a gente possa fazer e viver a educação de uma forma mais profunda. Não quero fazer um vídeo muito longo, né? Mas queria trazer assim, alguns elementos que eu penso que são instigantes para a gente poder ler esse texto e pensar esse texto com profundidade. Faço convite para vocês fazerem a leitura desse texto e que a gente possa trazer questões, assim, que eu deixo como uma provocação aí para vocês. O que esse texto nos faz pensar? Que perguntas nos surgem desse texto? Vamos conversar sobre essas perguntas. Fica aí o convite para vocês fazerem essa experiência. Um grande abraço. Com isso a gente inicia o nosso segundo módulo da disciplina, que vai nos ocupar essas 2 semanas. Nos encontramos também no nosso plantão. A gente tem plantão aí dia 17 de setembro, às 10 horas, no MConf. Espero vocês lá, para quem puder participar. Um grande beijo, fiquem bem, se cuidem e vamos entrar nessa experiência do pensar que La Roça nos provoca a fazer.